Salve, salve galera, Terão Sagaminazzi na área para mais um episódio da 7ª temporada do Poker de Boteco. Estamos gravando aqui direto de São Paulo, no Sheraton. E hoje eu vou receber um cara muito especial, campeão mundial, dono de bracelete da WSOP, Eduardo Pires. Seja bem-vindo, meu querido. Obrigado pela presença, obrigado pela satisfação de estar aqui no Poker de Boteco. Agradeço o Mundo Poker pelo convite. Show de bola. Então, já que você agradeceu, agora a gente vai ter que agradecer de novo. Eu tenho um presentinho pra você, o nosso kit aí, pode dar uma olhadinha. Deixa eu colocar aqui. Mas já chega ganhando presente já chega ganhando presente. Aí é bom demais. Pô, você veio de longe, pegou a estrada pra estar com a gente, aqui o mínimo que a gente podia fazer era um presentinho. Muito obrigado, legal, esperamos que curta. E tem uma camiseta da Midaswear, é uma das que eu tô vestindo legal. aqui. Essa aí é a famosa, né, a clássica, o Poker Me Obriga a Beber. Se você quiser uma camiseta da Midaswear, se vestir como jogador de poker, midaswear.store, tá na tela, tá na descrição. Entra lá, usa o cupom MUNDOPOKER15 e ganhe 15% de desconto. Um baralho, Gosta pra de não perder o costume. Acho que um pouco eu gosto. Obrigadão pela Copag também tá com a gente nesse projeto. Ajudou aí nos kitzinhos. Tem um copinho pra você também personalizado. Muito obrigado. Nossa, cervejinha nem mostra a cerveja, porque na próxima temporada vai ser a sua. Vai ser isso, aí a gente já... não vou mostrar o concorrente, não. Não vamos mostrar o concorrente, não. Mas agradeço muito. Obrigado Tamo pelo junto. presente. E bora começar um pouco de boteco do jeito que ele merece, com brinde. Maravilha. Vamos aí, saúde. Começando mais um episódio do Poker de Boteco e queria começar agradecendo o Forbet Poker Team, tá com a gente desde o começo nesse projeto, sem eles nada disso seria possível. Se estiver procurando um time de poker, Forbet Poker Team, tem o Instagram aí na tela, só ir lá, fazer sua inscrição e entrar pro maior time de poker do mundo. Edu, você não joga, você não entrou, nunca fez parte de um time de poker, né? Não fiz. Tive vontade, mas não fiz. Conta pra gente um pouco como é que foi a sua relação com o poker, né? Eu sei que você, já foi campeão mundial, ganhou bracelete, tem empresas ligadas ao poker, mas como é que foi o seu início ali, a sua ambientação com o poker? Eu mudei de cidade eu sou de Ourinhos, interior de São Paulo, né? E eu mudei de cidade, fui para Londrina, no Paraná, em busca de uma nova oportunidade de trabalho, né? E numa cidade maior, acabei conhecendo o poker, num clube qualquer assim. Fui lá, conheci, acabei gostando, já sabia jogar um pouco com a minha família, sabe? Aí acabei gostando, comecei a participar de alguns eventos, entender que tinham federações, coisas que tornavam o poker mais importante do que um simples jogo de baralho. Acabei gostando daquilo, vi uma oportunidade, junto com o meu trabalho paralelo, e falei, vou tentar jogar aí e ver o que acontece. E aconteceram algumas coisas durante esses anos aí. Vamos pular direto para o momento, o auge da sua carreira, da sua carreira não, né? Da sua vida com o poker, que foi quando você ganhou o bracelete online num evento gigantesco. Queria que você me contasse como é que foi aquela trajetória. Eu te entrevistei logo em seguida, mas queria que a gente deixasse registrado no Poker de Boteco. E também teve uns probleminhas com a internet. Conta para mim todos esses detalhes. Tava tendo a WSOP online justamente porque a gente estava em pandemia, né? Tava no final da pandemia, mas ainda assim corria online, né? Todo mundo sabe que naquele período o online acabou explodindo, né? Justamente pelas limitações de jogar poker ao vivo. E só que eu não estava programado para jogar. Era Dia dos Pais, final de semana Dia dos Pais, e eu fui com a minha família para Foz do Iguaçu, que é uma cidade que eu adoro, no Paraná. Vou pelo menos umas 3 vezes no ano. E fui lá, estava hospedado num resort, fui para o Paraguai cedo, porque eu gosto de ir no domingo cedo, porque não tem aquele caos. Para quem não conhece o Paraguai, é um caos completo durante a semana, com as lojas abertas. Nosso produtor que o diga, né? Depois eu tenho uma história para te contar. Só que no domingo as lojas de rua são obrigadas a ficarem fechadas, só os shoppings que ficam abertos. Então é bem mais fácil, eu entrei lá, aquela tranquilidade, entra com o nosso carro mesmo, tudo. Fui lá, fiz umas compras, cheguei por volta do meio-dia e meia, e falei, tô cansado, tem isso aqui, $1.500, acho que eu vou jogar.
pedi para minha esposa e filha ir para curtir o resort, né? Vou tentar dar um tiro aqui, entrei no último flight, né? No último classificatório, domingo, né? no domingo. Só que, lógico, né? Resort, apesar de Foz do Iguaçu os resorts estarem um pouco dentro da cidade, a internet é ruim, né? Só de já não ser cabeado, né? Já é um negócio que você já... complicado. Mas daí entrei, era a final das Olimpíadas, inclusive, também, em 2021, justamente por causa da pandemia, não houve 2020, teve que ser em 2021. Era a final das Olimpíadas, eu estava assistindo lá e jogando. Classifiquei e logo minha esposa mandando mensagem, viu? 4h30 da tarde, você não vai descer? O que é isso? Dia dos Pais. Classifiquei aqui já. Naquela época, o dia final não era na segunda, era no domingo mesmo. Nossa, foi então voltava já às 5h30 da tarde do domingo. Assim, eu passei aqui no último flight, agora eu vou ficar, né? Não tem jeito, vou jogar o dia 2 aqui, mas vai curtindo aí. Voltou 5h30 da tarde, as coisas foram dando certo, ela subiu, falou, vai jantar, que a gente sempre se programa para ir embora no domingo à noite. Porque segunda-feira eu tô na empresa trabalhando, tenho minhas obrigações, tudo. E acabou que... E agora, vamos? Não vamos? Deixa as malas prontas, mala lá. Aí o torneio vai evoluindo, a gente vai dobrando e vai acontecendo, vai ganhando flip, vai perdendo flip, vai ganhando. Era 9h da noite, eu falei, bom, agora não tem a decisão. Agora não vou mais. Agora não tem como. Agora eu vou ter que esperar. Já estava feliz, porque uma coisa que eu nem ia fazer, jogar, estava tirando a despesa, né? Como a gente fala. Pagando a viagem. Pagando a viagem, né? Tá aquela história de jogador de poker. Tá pagando a viagem, tá bom. Então estava bem tranquilo, bem feliz. Só que foi evoluindo mais, a internet começa a cair. Vou contar um segredo. 9h da noite, em hotel, normalmente a internet faz assim, bum! Começa a cair, fica instável. E é curioso, porque eu gosto de jogar em hotel quando estou viajando. E é sempre mais ou menos esses horários. Acho que, sei lá, muita gente vai pro quarto, né? É o horário que o pessoal... Pode ser, né? Então aí começou a cair a internet, aquele sufoco, aí pareia no vivo, no 4G e não funciona direito. Mas aos trancos e barrancos foi indo, foi acontecendo e o final é história. E uma história. Quanto foi o prêmio, você lembra? Uma história muito boa para mim. Foi $1.380.000. Caraca. E, cara, na época foi o maior prêmio da história do poker online brasileiro, depois o Tsumi superou e tudo mais. Como é que você tinha dimensão do feito que isso aconteceu? Como é que foi ali cair a ficha, entender toda a grandeza do que aconteceu? Nada. Eu já tinha alguns resultados, né? Em Scoop, WCUP, não de campeão, mas de mesas finais, tal. Já tinha ganho prêmios bons, né? $400 mil, $250 mil. Mas esse é aquilo que, acho que, por mais que eu não seja profissional de poker, e nunca fui, é um sonho, né? Sim. Você pensar que você ganhou um bracelete, é importante. E eu fiquei anestesiado, na verdade. Quando me perguntam assim, o que você fez quando você ganhou? Eu levantei, a minha esposa saiu do quarto, eu falei, eu ganhei o torneio. Eu me arrependo. Aí eu olhei e falei assim pra ela, e agora, a gente dorme ou vai direto? Porque eu tenho uma reunião 9h. E é isso que eu falei. Foi justamente isso. Foi isso. Aí ela me abraçou, tudo e tal, e eu tava... Beleza, só que a adrenalina eu tinha muito. Sim, você tá ali no... Falei, eu tá anestesiado. Eu tô com adrenalina, mas tô anestesiado. Aí o pessoal me ligando, tal, o pessoal que tava torcendo, 4 e pouco da manhã, entrevista, tal, eu falando, meio nervoso, que eu fico meio nervoso, assim, sou meio tímido. Mas, aí peguei e falei, olha, eu tô na adrenalina, vamos embora. Catei, peguei as malas, desci, fiz meu check-out e vamos embora. 10h da manhã eu tava na empresa. Direto, sem dormir. E na reunião, você falou, eu acabei de ser campeão mundial. E lá todo mundo sabia, porque eles já me acompanhavam. Sim. Meu escritório administra uma cervejaria, uma indústria, aproximadamente 200 funcionários. Né? Então assim, como eu já tinha uma historinha ali no poker, de ser recreativo, mas ganhar alguns prêmios importantes, eles já me acompanhavam. E as notícias, graças a vocês, né? Mundo Poker, graças à imprensa, hoje no Instagram é muito fácil, né? Então eu cheguei lá, sentar na hora da reunião, já estava todo mundo sabendo. Se a pergunta era,
Viu? Você vai trabalhar Você ou não vai? Como é que ou a gente resolve sem você? Já vai largar aqui? Como é que vai ser? Eu falei assim, não, gente, compromisso, eu sou profissional. Minha profissão é essa, é trabalho, é gestão, então... Perfeito. Cara, eu queria que você me falasse, você falou sobre trabalho, gestão e tudo mais, cara, e a gente estava conversando em off aqui e eu gostei muito do que você falou, quando você falou um pouco sobre o poker, como é que esse é um negócio, como é que funciona para os profissionais, para os recreativos. Então eu queria que você me falasse um pouco de qual é a sua visão do poker e de qual é a sua visão de como funcionam as mesas, como deveria ser. Minha visão é sempre muito positiva, né? Eu tenho uma visão positiva do jogo, do poker, né? Me encantou lá atrás e continua me encantando atualmente. E eu gosto dessa evolução, desse crescimento que vem acontecendo. Primeiro por vários fatores econômicos, emprega muita gente, é um negócio legal para muita gente trabalhar, para ganhar um dinheirinho extra, né? Eu sou muito favorável a isso, né? No começo era um pouco difícil, às vezes até decepcionante para quem está fora, é recreativo, por exemplo, que nem eu, de chegar num lugar e ver um ambiente meio que, vou falar, hostil, né? Era meio complicado aqui há anos atrás, né? Você chegava em grandes eventos, parecia que você estava fazendo uma barbaridade se você jogasse errado, se você fizesse algo que era pouco ortodoxo, vou falar assim, né? Sim. Que não era muito padrão do que acontecia. Resumindo, não podia baralhar. Né? E é uma coisa que eu entendo de forma totalmente diferente, né? Você, pelo contrário, você tem que fomentar isso. O poker, imagina se o poker só sobrevivesse de Yuris, de Netes, de Kelvins, Padilhas e afins. Pô, seria complicado até para eles, né? Então, assim, o poker ele precisa sobreviver da onde? Do recreativo, da pessoa nova que está ingressando, que vê aquilo como uma oportunidade. E eu não estou desmerecendo os profissionais, né? Claro que não, sim. Pelo contrário, né? Mas eu entendo que o bom profissional ele também pensa desse jeito. Sim. Pô, claro, eu tenho que trazer mais gente para a comunidade. E, eventualmente, que essas pessoas, e essa é a magia do poker, inclusive que encanta muito, hora ou outra elas vão também ganhar. Sim, sim. Esse que é o legal. Uhum. Então, hoje, eu vejo um avanço muito grande, né? Hoje é legal você sentar na mesa, aquela resenha, aquele ambiente gostoso, né? Eu até dei uma entrevista dias atrás falando sobre isso, a diversão. Para mim, que não sobrevivo do poker, pô, eu quero me divertir. Então eu não quero chegar num lugar que o ambiente é hostil, sim. Ou que o comentarista de TV narrando algo, pô, o cara não pode fazer isso. Claro que pode. Ele que pagou o bainho. O poker é justamente isso, exatamente. Né? Ele pode ir lá fazer o que ele quiser, sim. Dentro das regras. Relacionado ao poker. Relacionado ao jogo, ele recebe 2 cartas, ele pode fazer o que ele quiser com aquilo lá. Ele tem todas, né? As opções. E isso que tem que ser fomentado sempre, não o contrário. Diferente para aqueles que são jogadores profissionais, que tem que manter uma disciplina, seguir o trabalho do time, os estudos, tal, perfeito. Só que mesmo assim, a educação na mesa tem que ser primordial. Perfeito. Faz parte do profissionalismo, de qualquer profissão. Baita recado, eu gostei muito de ter ouvido isso. Acho que fica registrado aí pra turma que chega na mesa e quer que o jogo seja perfeito, quer ficar caladinho com seu fone de ouvido, seu óculos escuro sem falar com ninguém. Falando ainda um pouco sobre o online, você começou a jogar os high stakes assim, pra gente que tava acompanhando meio que do nada, assim, né? Sim. E como é que foi? A gente saíram algumas notícias sem seu nome antes, então como é que foi, tipo, estar no anonimato ali, ver e saber que o pessoal tá tentando descobrir, como é que foi quando descobriram? E também teve uma vez, eu quero que você conte uma vez que você eliminou o Neymar no main event do WSOP Online. Inclusive, acho que foi um ano anterior, ou no mesmo ano que eu ganhei o Brasileiro, não me recordo agora, mas no ano, vamos começar lá com a primeira. Eu comecei jogando o que todo mundo começa, free roll. Comecei jogando free roll, eu tinha um cargo, eu sou gerente manager, né? Sou executivo de empresas, tudo. Depois, com o tempo, me tornei empresário, mas na época eu já era gerente, então eu tinha um salário bom, só que, pô, você não vai, eu não sei como é que é. Então comecei lá no free roll, jogos free rollzinho, tinha, na época do Full Tilt ainda, tinha o Latin América,
Você entrava lá, ficava horas e horas para, se der certo, ganhar lá $10, né? 10, 15 dólares. Mas a gente começa treinando ali. Fui treinando ali, migrei $1, $2, $5. E realmente quando eu percebi que eu ia tentar algo, só que eu tinha uma qualidade de vida já boa e não me preocupava assim não era jogador profissional, bankroll, essas coisas, eu vou jogar o que eu quero. Sim. Então, vou começar aqui, vou jogar o de 27, o de 55, o de 109. Lembrando que eu fazia isso, mas eu tinha uma grande ajuda. O Ender Oliveira, que todo mundo conhece, o Goianinho, foi meu professor. Ele me acompanhava lá 10 anos atrás. Então ele estava no Forbet, uma mega de uma escola. Então eu falo que eu nunca entrei para time nenhum, mas o time veio até mim através do Ender, né? Então eu aprendi muito ali com ele. Eu sou um cara que eu me considero um pouco inteligente, eu aprendo fácil. Acabei aprendendo fácil algumas coisas. Claro que o poker muda muito, você tem que estar sempre se atualizando. Mas ele me passou, foi um excelente professor, eu agradeço ele todas as vezes que eu dou qualquer tipo de entrevista. Foi um cara que me ajudou muito lá no começo e me fez, às vezes até brigava comigo para eu fazer as coisas direito. Às vezes tem uns fiscais de mão que são amigos dele, que às vezes eu tô jogando online lá num domingão, com a bermudona lá, aí eu faço uma besteira, o fiscal de mão já manda pro professor. Aí ele já me manda aqui, o senhor tá aprontando aí, né? Assim, agora eu posso, agora né? Pô, tô tomando uma cerveja aqui, me deixa em paz, cara. Fala pros caras ir dormir aí. Mas acontece isso também. Mas então, aí ele me ajudou muito e eu acabei migrando e eu falo, eu sou um cara sortudo também, né? As coisas foram acontecendo e realmente, eu falei, bom, se for para eu jogar 10 torneios de $10, não, eu jogo só um de 100 aqui, para mim tá divertido. E hoje acontece do mesmo jeito. Claro que hoje a situação é bem diferente, né? Bem melhor, mas eu costumo falar, se eu em determinado momento tiver $1.000 para jogar e eu for jogar, eu vou jogar o torneio de $1.000. Não façam isso em casa, vocês que querem viver de jogo. Entenda, respeite o bankroll. Eu não sou jogador profissional. Você quer jogar o que vai te trazer mais prazer. É a mesma coisa de você ir num estádio, guardou o dinheirinho lá para ir no estádio assistir um jogo, fazer algo que você gosta. Então eu faço isso com o poker, é algo que eu gosto. Então, se eu tiver, eu jogo esse aqui. E tá bom. Perdeu, tá tudo certo. Não vai mudar nada. E a eliminação do Neymar? E a eliminação do Neymar, pô, o Neymar é aquele negócio, né? Um ídolo pra gente, né? É um cara que você vê na áurea dele, que é um cara super gente boa. E quando ele começou com o poker, isso deu uma, vamos dizer assim, uma credibilidade maior para nós brasileiros, né? Porque é a imagem de um cara... Teve o Ronaldo, que também fez isso. Há muita gente me fala, o Nadal joga pôquer. Então essas figuras dão uma chancela bem bacana pra gente. Então minha mãe, que sempre foi contra, né? Depois do tempo ela mudou, né? Agora ela gosta, né? Ganhou casa, ganhou carro, né? Aí vai melhorando, né? Mas quando ela começou a enxergar também esse pessoal jogando, esse pessoal famoso, né, tudo que a gente via nos jogos, eu jogando do lado, ou jogando online com eles, ajudou muito. Mas a eliminação foi divertida, né? Eu sei que ele é bem competitivo, né? Imagino que ele não tenha gostado, né? Mas foi legal, é legal. Teve uma resenha, o pessoal te mandou mensagem? Mandou, sempre manda, né? O cara que ganha flip do Neymar pode pagar. Quer dizer, é sempre assim. Eu vou deixar você tomar um golinho para fazer uma propaganda. A gente tem mais de 80 episódios do Poker de Boteco. Tem uma playlist gigantesca aqui. Então, só você terminou esse episódio, continua com a gente, pode ir lá. Eu tenho certeza que vai ter algum convidado que você vai querer saber um pouco mais da história. Então, terminou esse episódio aqui com o Eduardo. Já siga lá para continuar com a gente no Poker de Boteco. Edu, quero te perguntar agora. Você falou do Goianinho, falou um pouco dessa sua parte também de business e tudo mais. E recentemente você começou a organizar alguns eventos ali na sua cidade, até no próprio Paraná mesmo, tentando fazer em algumas outras regiões. Conta de onde veio essa motivação e como é que é esse projeto que você está encabeçando? Motivação, gente, são duas motivações. A primeira, sem demagogia nenhuma, eu sou um homem de negócio, preciso faturar. Então... Simples. Todos os eventos que vocês vão, você pode ter certeza, tem o mesmo objetivo. O objetivo é esse. Porém,
a gente sempre pensa também em desenvolver o jogo da melhor forma que eu possa jogar. Eu sou apaixonado pelo poker. Vocês podem observar que nos últimos anos, todos os eventos passaram a ter uma tendência maior com high rollers. Sim. E o que está acontecendo aqui hoje no BSOP Millions também é um exemplo disso. Todo dia tem high roller, né? E cada vez maiores. E na minha cidade, lá na minha região, havia muito poucos torneios desse tipo. E conversa aqui, conversa ali, tudo, eu acabei resolvendo. Então eu vou fazer. Faço eu. Eu quero jogar, não tem, quero jogar, não tem, eu vou lá e faço. Só que é lógico, o objetivo, evidentemente, que de um negócio é você ganhar dinheiro, só que você pode fazer ele da melhor maneira possível e para que você agrade todos os jogadores também. Então a ideia foi essa, é ceder um pouco, ganhar menos, ceder um pouco para fazer um evento que seja legal para todos eles. Então foi a ideia do relógio, a gente vai ter a terceira edição aí com o relógio agora melhor ainda e trazer o empresariado para perto, que é empresariado, médico, advogado, juiz, enfim. A gente tem no Paraná, Londrina e Maringá, ela é muito forte, né? Só que os caras também às vezes ficam cansados de jogar aquele negócio. Puta, eu vou ter que jogar um torneio de 200 mil garantido, vou ter que jogar segunda, ver se eu passo, terça, para depois jogar o dia 2 no domingo, até de madrugada. Eu falei, quer saber de uma coisa? Vamos tentar alinhar numa estrutura que seja boa para o profissional. Sim. Claro, ele vai ter que entortar um pouquinho o nariz, que não vai ser tão deep do jeito que ele quer. Qual o jeito que eu faço para agradar ele, então? Encho de empresário, recreativo, que vai querer. Então eu uni essas duas frentes e é um sucesso toda vez. Tem vários profissionais, de renome inclusive, que participam, porque é um dia só que você pode ganhar ali 100 mil reais o campeão, com o relógio, né? Somando o relógio. E você termina num dia, domingão você está em casa. Joga o seu online. Então, acabou sendo um sucesso. E a gente tá aí, mas ano que vem me aguarde, que tem mais novidade. Fechou. Eu quero, depois passo o contato, que eu quero convidar o campeão do último torneio para entrevistar no Poker de Boteco. O último, eu vou ter que fazer duas entrevistas. Vou ter que fazer duas. O último fui então, eu. Além de organizar, ele tá ganhando também. Que fenômeno, cara. Parabéns. Obrigado. Eu quero, já que a gente tá falando sobre business, sobre negócio, cara, primeiro eu quero fazer um disclaimer aqui. Eu até, sei lá, 3 anos atrás eu não sabia que existia fã de Fórmula 1. Aí eu conheci um amigo e um casal de amigos da minha esposa também são apaixonados. E você é um cara que é fã de Fórmula 1. Me conta de onde veio essa paixão, porque assim, acho que teve muito brasileiro que foi apaixonado na época do Senna, na época até um pouco do Massa ali, mas hoje, como não tem mais brasileiro lutando pela ponta, a gente começou a ver que muita gente deixou de curtir, do que não era fã, né? E você está sempre comentando, sempre falando, então me conta como é que é essa relação. Bom, a relação, para nós brasileiros, é a mesma de todos que gostam de Fórmula 1. Realmente foi com o Ayrton. Sim. Apaixonado pelo Ayrton, apesar de eu ser muito criança, né? O que eu mais me lembro é da morte dele, né? Do choro, da tristeza, tudo, né? Um herói que a gente acabou perdendo. Então a paixão começou ali. De fato, ela esfriou durante um tempo. Porque, você perdeu a maior referência. Mas eu sempre gostei dessa história da competição, sempre gostei de carro. Então, assim, o alto rendimento, aquela pressão. Eu sou muito de estudar as coisas, né? Então, você estudar o que esses caras fazem, o que eles são, os pilotos, né? Então, eu voltei a me apaixonar já no final ali da era Schumacher, né? Então, eu sou realmente aficionado, eu assisto todas as corridas, de madrugada, à tarde, à noite, sou torcedor da Mercedes, por causa do Lewis Hamilton, né? Gosto da pessoa do Lewis Hamilton, né? Só que veja, eu sou um cara apaixonado pela competição. Então, assim, realmente eu tenho minhas dúvidas sobre o Verstappen, né? Mas eu reconheço o grande piloto que é, né? E o que ele está fazendo agora, tudo. Até tô com a camisa da Red Bull aí, que eu perdi uma aposta. Vou ter que usar ela aí num torneio. Mas uso com louvor, porque ele veio aqui no Brasil, o que ele fez no Brasil foi um espetáculo. Sim. Então, na verdade, eu fiquei fã da Fórmula 1 pelo que esses caras fazem. Sim. O que é difícil, o que a gente entende, sabe o quanto que é complicado
e pelo alto rendimento que eles passam, a pressão, tudo, tá meio ligado ao poker. Sim, Aquela sim. pressão que o cara tem, tal. Então eu me apaixonei e continuo apaixonado por isso. Vou fazer duas perguntas rapidinhas ainda sobre Fórmula 1. Você acha que o Hamilton é o melhor da história? E você acha que a Fórmula 1 era melhor antes, é melhor agora? Qual que você acha que é o melhor momento da Fórmula 1? Você é um saudosista ou você é um cara que aprecia o que está rolando? Sobre o Lewis, ele é o maior, não o melhor, ao meu ponto de vista. Entendi. Ele é o maior porque contra os números não há argumento. Ele está lá, ele conquistou e é o maior. Agora, melhor eu ainda considero o Ayrton, mas não que o Lewis não seja ali top 3. Sim, sim. Né? E vou falar, viu, é difícil julgar, né, pra gente que nunca pilotou um carro de Fórmula 1 entendendo como é complexo. Mas o Senna também vem pela paixão, né? Sim, sim. Para mim, o Senna, se ele não tivesse morrido, ele talvez teriam também todos os recordes, né? Sim. Apesar dele já estar com uma idade ali um pouco mais avançada. Sobre o saudosismo, antes eu pensava igual. O cara troca a marcha aqui, então é muito melhor desse jeito, esses caras aí, ó, é tudo automático. Não, não é nada automático. Depois que você estuda, você entende. Aquele volante com 18, 22, 24 botões, a 300 e poucos por hora, é difícil de mexer em tudo aquilo. O cara tem que configurar, para você aí que também fala, às vezes eu vejo nos comentários lá em sites de Fórmula 1, que o carro tem controle de tração, que o carro faz tudo automático. Não tem nada disso. O carro, se você pisar um pouquinho mais forte, ele sai rodando que nem um louco. Não tem nada, esse foi abolido na época no ano inclusive que o Senna morreu, aquela Williams dele bate porque era ferozmente diferente da do ano anterior, que o Prost é campeão. Então, assim, são épocas. A daquela época era excelente e a dessa época também é maravilhosa. Tanto é que a Netflix, com um trabalho, fez com que se tornasse um monstro. E a Liberty Media, que é americana, né, que acabou comprando, tá aí colhendo os frutos, né? Todas as etapas são lotadas, cheias de gente e graças a Deus a gente vai ter um brasileiro para torcer ano que vem também. Isso vai ajudar no Brasil a parar um pouco com essa história também de que é no passado, Não tem nada disso, gente. Talvez uma nova leva de fãs brasileiros. Isso, aí vai melhorar mais o entendimento. Show de bola. Para falar alguma coisa mais recente que não estava na pauta na semana passada, você acabou de fazer um heads up do Torneio dos Empresários. Conta pra mim como é que foi esse resultado, como é que foi esse sentimento, transmissão, jogou um heads up com o Léo Rios, enfim, me conta como é que foi esse momento pra você. Cara, bem legal, como sempre, né? Você fica muito feliz, assim. Confesso que num evento desse tamanho, a gente fica um pouco nervoso, né? Não tem jeito, né? Apesar de eu já ter uma experiência, tudo, a transmissão, aquele monte de luz, né? O celular que não pode, o microfone aqui. Eu sou um cara meio tímido, né? Então acabei ficando um pouco nervoso em alguns momentos, mas a experiência é muito legal, né? Você tá ali, uma mesa final daquela ainda, com João Simão, Padilha, NASA. Nossa, é muita gente ali que você um dia sonha em poder jogar. E na CMFT também, aquela resenha com todo mundo, eles me conhecem hoje, né? Então a gente bate um papo, é legal. Eu gosto disso. Que bom que eu pude sentar numa mesa e posso ainda sentar numa mesa, bater um papo, uma resenha, me divertir, dar risada, brincar com o João Simão, brincar com o Padilha, né? Com o Will Arruda. É muito divertido. O heads up com o Léo, né? Com o Léo Riso, que é uma figuraça, um cara que eu conheci, já o conhecia de vista, conheci melhor agora nessa satisfação que eu tive de fazer o heads up com ele. Cara, muito mérito, sabe? Ele é um cara merecedor, é um cara que traz algo bom ao poker, que é o divertimento, aquele de mostrar que você também pode ganhar sem ser profissional. Então, assim, Léo, parabéns, viu? Satisfação muito grande de conhecer também. Fiquei muito feliz de fazer o HU com você e mérito todo seu de ser campeão. Parabéns mais uma vez. Fechado. Cara, queria te perguntar, qual o conselho você daria para o seu eu de 5 anos atrás? Qual o conselho que eu me 5 anos atrás? Conselho é para eu aproveitar mais o meu tempo, aproveitar mais a minha vida, assim, porque o tempo passa muito rápido. Sim, sim.
Talvez você tenha focado mais em trabalho, outras coisas. Sim. Não que eu me arrependa. Sim. Mas faz parte do processo ali também. A gente às vezes se perde um pouco no caminho com o tempo. Acha que precisa fazer tudo ali até determinado período. Às vezes se cobra demais. Talvez eu tiraria um pouco do fardo das minhas costas, né? Que isso me desgastou bastante. Mas não que eu me arrependa. É uma coisa que você volta para corrigir, se você pudesse voltar. Né? Mas tudo deu certo, eu só tenho que agradecer, na verdade. Show de bola, perfeito. E se a gente pudesse continuar essa resenha, terminar, desligar as câmeras, colocar mais 3 cadeiras aqui, escolher 3 pessoas, vivo, morto, famoso, anônimo, qualquer 3 pessoas que passaram pela face da Terra, pra gente continuar essa resenha no Poker de Boteco. Quais seriam as 3 pessoas? Cara, uma sem dúvida nenhuma seria o Ayrton. O Ayrton Senna, para perguntar muito de Fórmula 1, para fazer essa pergunta, lá era mais fácil, ou não, tal. Então, essa seria uma. Com certeza, se eu pudesse, me desse a honra com Deus, né? Se eu pudesse ter esse prazer de sentar com Deus, isso ele me explicar tudo que ele fez, para ter tudo isso daqui. E a outra que eu não posso deixar nunca de passar, que sempre tem que estar comigo, com a minha filha. Ela tem que estar comigo sempre, né? Então, essas 3 pessoas estariam comigo. Que massa, cara. Queria, agradecer sua participação, foi sensacional, a gente já tinha trocado algumas ideias, foi bacana a gente ter conversado antes ali, e muito obrigado por, cara, falar, pegar seu tempo e conseguir estar aqui com a gente. E queria que você deixasse um recado pro pessoal, onde é que eles podem te encontrar, onde é que eles podem ter acesso ao Eduardo, onde é que eles podem encontrar você depois desse Poker de Boteco. Legal. Primeiro, agradecer, satisfação enorme. Muito obrigado. Para mim é uma honra, né? Você sabe que eu nunca pensei que estaria aqui um dia falando de poker, falando de campeonato mundial, tudo. Obrigado pelo trabalho que vocês fazem também, porque eu considero muito importante. Eu sou um cara dos negócios e quem gosta do poker tem que considerar muito o trabalho que esse pessoal faz, de divulgar, de trazer para os familiares o jeito que o poker é, né? Parabéns a todos vocês, parabéns à equipe que apoia sempre aí, né? Que faz as coberturas. Então, tá de parabéns. Sobre... Perdão, eu esqueci a segunda. Onde é que o pessoal te encontra depois do Onde Poker me de encontra? Me encontra no Instagram, né? Que eu tô lá, já recebo muitas perguntas do tipo, quando que eu vou dar coach? Quando que eu vou fazer um curso? Se não é a minha área, gente. A minha área é relacionada à gestão de pessoas, consultoria financeira, aí eu posso até conversar com vocês. Sobre o poker, vocês sabem, aquela resenha, fico honrado de vocês me perguntarem isso, mas procura o pessoal aí dos times que eles vão estar informados melhor. Mas Instagram, eu estou sempre por São Paulo, nos eventos do BSOP, nos eventos do KSOP eu quero passar a frequentar mais, né? Vou tirar mais um tempo para poder ir também. E fiquem à vontade de me encontrar aí, me abordar, fazer qualquer tipo de pergunta. Falar de Fórmula 1, falar de Fórmula 1, de poker, de Corinthians, né? Mas eu tô aí, tô à disposição. Fechou. Então vamos terminar o Poker de Boteco do jeito que ele merece, com um brinde. Isso aí, obrigado. Valeu. Saúde.